É a segunda e nós chegamos para a 49ª edição do Zuzuzu. Nós estamos por aqui, diretamente dos estúdios do Guarulhos Web. Você sabe que eu sou Rita Maria, né? E lá de anda comigo aqui. Essa edição a gente tem sempre ele, que não falha, é Ernesto Zanon. Olá, gente, tudo bem? Mais de um ano no ar aí, toda essa semana a gente está presente aí trazendo. E hoje trazemos convidado especial. Convidado especial para ajudar e somar com a gente aqui na repercussão do que anda acontecendo nos bastidores da política guarulhense e aceitando aqui o nosso convite, nós temos ele, o vereador aqui na nossa cidade, Marcelo Seminaldo, que foi eleito a primeira vez em 2012, né? E foi reeleito nos pleitos de 2016, 2020 e 2024, portanto está em seu quarto mandato. Marcelo, obrigado. Seminaldo, muito mais Seminaldo do que Marcelo, né? Seminaldo, obrigado por ter aceito o nosso convite e vir somar com a gente aqui. Legal, Rita, agradeço aí o convite, agradeço também ao Zanon pelo convite. Prazer estar aqui pela primeira vez nesse podcast e falar um pouco sobre a nossa cidade. Você começou a falar aí da quantidade de mandatos, já comecei a me sentir velho. Velho nunca, sempre Pois experiente. é, falou 12, 16 vídeos, eu comecei a contar, falei, caramba, tem bastante tempo já, mas vamos bater um papo aí, tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável. Tinha Mas cabelo preto no primeiro? Eu vejo as fotos, Zanon, bem pretinho, cara. Mas isso é importante, né? Porque tem uma coisa que a gente sempre fala aqui e sempre alerta o nosso telespec para ficar ligado em informação, que é informação verídica de verdade para consultar e principalmente para lidar com gente que tem experiência. Porque não dá, né? Como a gente costuma dizer, não dá para a gente entregar o nosso voto, por exemplo, a nossa confiança em gente que não sabe o que está fazendo. Então aqui quando a gente fala, né, de quatro mandatos, a gente sabe que você sabe que sabe o que está fazendo, né? É, a gente tenta acertar sempre, não dá para ter a se vangloriar, falar: "Acerto todas", né, mas a gente Uhum. procura acertar mais do que errar. Enfim, eu sou vereador nesses 4 mandatos, eleito por uma região da cidade, né, que é uma região mais, conservadora, apesar de eu ser um vereador de esquerda, eu consigo manter, uma votação expressiva. Em todas as eleições que eu participo, eu sou o mais votado dessa região, mesmo sendo a região central da cidade. Então a gente tem uma forma de dialogar com a população, que a gente consegue passar uma mensagem que a pessoa, às vezes, apesar de não alinhar ideologicamente comigo, reconhece o trabalho que a gente faz. E eu acho que isso é muito importante e pertinente, né, Zanon? Ter esse bom trânsito, saber dialogar e mesmo que beba de fontes diferentes, não ter esse extremismo, mas encontrar esse caminho do meio para a gente ir para frente, né? Perfeito. O Seminaldo participou, primeiro mandato foi um mandato, foi governista, né? Era o governo do Sebastião Almeida, você era da base. Depois foram 8 anos de Guti, que você era oposição, e agora um ano e meio quase já de Lucas Sanches, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que é lidar com essas diferenças, como nesses três prefeitos, o que que você como que foi isso? E a gente percebe hoje que nós temos tanto o ex-prefeito Guti, o Almeida também, né, que tinha uma base forte, todos eles tinham maioria, mas a forma de tratar eram diferentes, né? Então, na verdade, são governos completamente diferentes, né. Então, quando eu cheguei na Câmara, era o segundo governo do prefeito Sebastião Almeida, em 2012, então tinha muita obra ainda ali acontecendo na cidade, porque tinha dinheiro do PAC naquele momento que o governo federal estava fazendo muito investimento no Brasil inteiro, e em Guarulhos também, mas havia muito problema na cidade. Então você tinha a questão do abastecimento de água, que as pessoas reclamavam bastante. A gente tinha ali problemas estruturais mesmo, de manutenção, IPTU, que naquele momento Explodiu em 2012 o para Almeida ele 13. resolveu fazer a correção da planta genérica, e foi no meu primeiro, nunca esqueça, não, foi no meu, eu fui eleito em 2012, Rita, e já fui eleito vice-presidente da Câmara, né? E no meu primeiro dia de mandato, a primeira vez que eu pisei na Câmara como vereador, o presidente era o Eduardo Souto, ele não estava na sessão, ele estava com problemas, estava viajando, sei lá, e eu tive que, na minha primeira sessão da minha vida, né, já presidir a Câmara Municipal com manifestação de PTU, com a galeria cheia, gente xingando, voando moeda, ovo para todo lado. Falei, meu Deus, onde eu fui me meter? E aí foi nesse contexto do primeiro governo ali que eu participei, que era governista do governo Almeida, que foi um governo que teve muita entrega, muitas realizações, mas foi bem conturbado. Foi ali, inclusive, que o Guti acabou aparecendo mais para a cidade, fazendo oposição ao governo do PT, que foi consolidar com a eleição dele de prefeito depois, que foi logo na sequência. Eu participei do primeiro governo meu como base do governo Almeida. Segunda legislatura já foi ali
que foi o primeiro governo do Guti, que teve ali os seus erros e acertos também. Depois Guti na sequência, mais uma vez, aí teve questão de pandemia, uma série de coisas ali que a Exatamente. gente tem. Então cada uma foi, diferente agora com esses 1 ano e meio de Lucas. E uma coisa que a gente fala, né, a gente acompanha a Câmara eu acompanho a Câmara de Guarulhos desde 98, 99, e a gente vai percebendo que, infelizmente, vai piorando, né. E a gente acha assim, esse mandato, impossível que a próxima legislatura seja pior. E parece que esse mandato, essa legislatura tá terrível, né. Eu não sei, eu acompanhando, nada acontece, é tudo discussão, discussão e nada acontece. É, assim, Zé, tem, a Câmara Municipal, o parlamento de maneira geral, é a caixa de ressonância da sociedade, né, então, por isso que ali normalmente você vai ter representado, por isso somos representantes, né, você vai ter ali representantes do empresariado, você vai ter ali representante dos religiosos, você vai ter ali representante dos trabalhadores, em Brasília você tem o pessoal do agro e tal, é assim. E nas câmaras municipais você tem muitas lideranças de bairro, né. E que necessariamente não foram pessoas forjadas ali na questão política mesmo do preparo que precisa ter, e às vezes o debate acaba ficando muito prejudicado, Rita, por isso, porque as pessoas acabam não tendo todo o preparo que deveria ter. Eu, antes de pensar em ser parlamentar, eu quis me preparar, então eu falei: "Poxa, se eu vou propor lei, se eu vou fiscalizar lei, eu tenho que minimamente saber como é que funciona o processo legislativo". Eu fui estudar direito, sou advogado, e isso eu acho que ajuda, não é que é condição, mas acaba facilitando. Preparação, né. Isso é verdade. A gente percebe isso acontecendo o tempo todo, né, e percebe despreparo de muita gente. Porque uma coisa assim, o prefeito tem a maioria da base, é até natural, todos os prefeitos conseguem ter uma maioria, mas do jeito que está hoje, os caras não conseguem discutir, não conseguem argumentar, né. Você percebe discussão do reajuste dos servidores. A base votou e ninguém conseguia justificar por que manter só 2%, né. Fica sem discussão, ninguém consegue da base defender 21,5% de reajuste na tarifa de ônibus. Quer dizer, não conseguem ter argumento, né. Uma coisa é você defender o indefensável, mas com argumento. E os caras não têm argumento, é simplesmente sim senhor, sim É, e quando senhor. você escuta, né, ali no uso da tribuna, você eu quando eu até anotei aqui, né, que o Zé falou: "A caixa de ressonância", eu falei: "Rapaz, agora eu fiquei com medo disso aí", né, porque quando você pensa nisso, você fala: "Meu Deus do céu, como é que tá a nossa sociedade?". Quando você escuta, eu particularmente, que a gente está aqui para lidar e fazer informação, então a gente automaticamente acompanha as sessões da Câmara, acompanha o que está acontecendo na cidade. Mas eu fico pensando no popular, né, no cidadão que de repente para lá, enquanto ele tem uma condição de assistir ali as sessões da Câmara, eu penso, meu Deus do céu, isso é um circo. É, O é, que, para mim, uma das coisas que a Câmara entrega bastante é entretenimento. então você Meu tirou amigo, da minha boca a palavra que eu ia falar na sequência. Eu falei, eu sempre digo isso para as pessoas que me acompanham, né? O momento que a política deixou de ser política e passou a ser entretenimento, a Verdade. coisa piorou sensivelmente, porque eu ainda cheguei a pegar um período quando você ia falar de política na internet, o pessoal: "Ó, não deve falar sobre política pela internet", na época do Facebook ainda, tô aqui denunciando a idade. O pessoal: "Não, vamos falar na rede social não é pra falar sobre política". Naquele momento as pessoas falavam sobre É, isso. E hoje virou entretenimento, então o parlamentar, o político, ele passou a ser um produtor de conteúdo, um influencer no final das contas, ele quer produzir cortes e é, tal. Então, às vezes, o conteúdo não importa tanto, o que importa é a forma. Então eu exato. vejo, algum tipo de fiscalização que são feitos aqui na cidade de Guarulhos, e aí até o pessoal da minha equipe de comunicação, às vezes, fica enchendo o meu saco, falando: "Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem" eu não quero, né, tipo, eu não vou chegar em hospital chutando porta, eu não vou entrar em sala de aula querendo me implicar com o professor em sala de aula, não vou ficar fazendo batida policial também filmando isso, né. Eu tenho um jeito meu de fazer as coisas e se eu precisar, abrir mão do jeito que eu tenho, sabe, Rita, para poder entrar nesse lance
do tudo pelo like. Eu sou advogado, eu tenho minha empresa, eu cuido da minha vida, não vou entrar nessa não. Até a tribuna da Câmara está sendo usada para cortes, né. O cara vai lá É, fazer o discurso para majoritariamente, né, eu isso, acredito é majoritariamente impressionante. para corte, porque quando você escuta ali muitas coisas do que se fala, a forma como eles se colocam, a forma como eles, entre eles, se colocam, né, e aí o Semelto falou uma coisa muito interessante, que nesse momento é algo que eu tenho escutado muito também por conta de uma outra atividade que eu exerço, que é esse lugar, né, de que o político, antigamente a gente usava de fato a internet ou ali a produção de conteúdo para capilarizar a informação, conseguir alcançar mais gente. Agora não, né? Agora, se você não estiver nesse lugar fazendo esse tipo de coisa, parece que você não existe mais. Aí se inverteu esses valores, né? Você vai e você vê muitos candidatos, inclusive muitas pessoas que são eleitas e que nunca fizeram nada, elas só estavam lá na internet fazendo os cortes esse monte de bobajada que elas fazem por aí. Pois é, e não produz nada, né, de Nada de conteúdo, concreto, soluções, de nada. solução, de entrega, nada. Pois é. Inclusive, nesse final de semana, eu tenho procurado estar ativo na rede social também, né, pelo menos um conteúdo por dia a gente Sim. procura, É, não é para ficar fora, porque também não dá, não né? dá. Exato. Mas eu procuro ter uma linha mais, às vezes com a crítica, mas a crítica propositiva também. Uhum. Especialmente esse final de semana nós fizemos um vídeo, trabalhando a questão do centro da cidade de Guarulhos, Eu não, queria né. Não sei se você viu esse vídeo que a gente eu não cheguei a ver produziu. seu vídeo, mas estou sabendo da sua proposta. Pois é. Você é nascido em Guarulhos, não? Não, eu estou em Guarulhos há 32 anos. Você é nascido em Sou. Guarulhos? Então, Guarulhense da gema, eu eu também falo. sou nascido em Guarulhos, nasci no Hospital Brasil aqui, Eu na Santa de Meu Cássia. filho nasceu aqui. que Nasceu nem na Santa de Cássia. existe mais o Mais. Hospital Brasil, então eu nasci nessa cidade, me criei aqui, eu tenho de verdade, tem gente que parece que é discurso, mas eu tenho verdadeira paixão por Guarulhos, eu gosto. E aí, de uns tempos pra cá, eu tenho olhado o centro da cidade de Guarulhos, especialmente depois da pandemia, Zanon, comércios, assim, várias portas fechadas, aluga-se, aluga-se, Sim, aluga-se, sim, sim, aluga-se, sim. e lugares que antigamente, Rita, eram extremamente concorridos, né, as pessoas Sim. queriam estar. Você pega a 7 de setembro, você conseguiu um imóvel na 7 de setembro para você alugar, poder fazer um comércio, pô, tinha que pagar luva, tinha que fazer, era um negócio extremamente e não aparecia. Hoje, quando a gente foi gravar, a gente gravou nesse final de semana, Zanon, 10 imóveis, né, Sim, aí você sim. pega na Luiz Facine aqui, quase tudo fechado, também. E aí a gente foi atrás e óbvio que eu procuro sempre pesquisa, dados e tal. O que acontece? Mais não, aproximadamente 80% das pessoas dizem que querem consumir próximo do lugar onde elas vivem, né, Exato. 80% das pessoas. Além disso, depois da pandemia, teve o advento aí de todo mundo querer comprar mais pela internet. Antigamente as pessoas eram meio ressabiadas de comprar pela internet, hoje Com ela certeza. já todo mundo compra muito pela internet. Então você tem esses 2 elementos que são, fundamentais. E as pessoas aqui em Guarulhos não moram no centro da cidade. E a gente foi buscar uma lei do Haddad, quando era prefeito lá em São Paulo, que ele passou a incentivar as moradias no centro da cidade, dando isenção de impostos, incentivando as construtoras a irem para lá, e agora o prefeito atual resolveu manter isso também. A gente foi na 7 de abril, inclusive, filmamos um prédio lá que era um prédio que era comercial, estava completamente abandonado, e eles foram, fizeram um retrofit lá, fizeram uma reforma nesse prédio, e agora será construída lá 90 moradias habitacionais populares para pessoas morarem ali no centro de São Paulo. Então a minha ideia é essa, eu propus uma lei para que a região central de Guarulhos a gente consiga atrair construtoras para que construa também unidades habitacionais Não, dessa forma. é fantástico, de verdade, eu cumprimento você por essa iniciativa, porque realmente a gente percebe. Não adianta querer aí vir prefeito falar: "Não, nós vamos reocupar o centro", não tem mais como reocupar comercialmente. O centro está abandonado. Às vezes eu saio aqui para caminhar, vou até o centro, alguma coisa assim, estamos aqui no centro, mas estou caminhando, é terrível você ver João Gonçalves, aluga-se, vende, prédios inteiros totalmente abandonados, virou um centro fantasma. E não vai mudar essa situação se não for ocupado por residências. Vamos ter metrô ali. É uma área nobre, tem perto de tudo. Então, nada mais interessante do que ocupar isso com moradias populares, incentivar a produção de moradias, reocupar esses prédios antigos que tem que ser o retrofit é uma alternativa, tudo mais, para ocupar, porque senão a gente não vai sair dessa realidade. Não adianta vir com história de que vamos trazer. Não adianta, Casas Bahia tem lá tem no bairro. Antes não tinha, né? Todo mundo vinha para cá, não tinha agência bancária nos Pimentas até o shopping Bom Sucesso, né? Foi no governo Eloy que incentivou ali a construção o Pimentas saiu da toca, né? Começou a ter, teve muito investimento ali.
Não tinha agência bancária, então as pessoas precisavam pro centro para ir no banco. Hoje os bancos saíram do centro. Ah, o banco tá no celular hoje, né? A É, gente não precisa mais ir para lugar nenhum. e o banco, a Rita falou um negócio que é verdade. Pô, você pega, eu moro aqui na região do Jardim Vila Galvão. Só ali próximo de mim, ali na Emílio Ribas, tinha o Santander, que fechou, e o Itaú, que era na frente do Santander, fechou também. Então a gente agora tem um processo, inclusive, não é só de não ter banco no centro, é não ter banco Banco mas quase em lugar quase em nenhum, lugar nenhum. Então, porque ninguém vai mais quase no não banco, vai né? no banco, mas aí você ia pra loja, vou comprar roupa, vou lá pro centro, vou na loja de calçados. Você não tem, você vai no bairro. Você tem quantos centros de bairro tem hoje em Guarulhos? Que não Bastante. havia, né? Eu falei de Pimentas, mas você tem no São João, você tem no Taboão, você tem na Vila Galvão, na Jardim Vila Galvão, você tem, né? Você vive no bairro. Então, você tem condição de estar lá e não adianta, você não vai ocupar o centro comercialmente, né? Tem que mudar. E aí, no caso, você propõe o quê? Incentivos fiscais para que É as pessoas isso. construam no centro, seria isso? É isso, a ideia é que as construtoras tenham incentivos fiscais, isenção de impostos e tal, porque você dá isenção de ISS, você pode dar isenção de IPTU, você tem que fazer com que a construtora tenha interesse em construir e também, por outro lado, você garantir que as habitações também sejam a preços populares, né? Perfeito. A gente teve numa lá eu e o Gustavo está aqui comigo, lá na região da Aclimação, ali próximo ali de onde é o Palácio do Trabalhador, ali na Sei. Galvão Galvão Bueno, né, Bueno ali. é na Galvão Bueno. Entrada de R$ 999, parcelas de pouco menos de 1.000, né, então e para morar numa região próximo de metrô. E os caras estão conseguindo, Zanussi. Você anda em São Tenho Paulo, certeza disso. é visível, porque eles fizeram aquilo no centro expandido, estão vindo aclimação, eu vi no coração mesmo de São Paulo ali, eu vi ali na perto do mercado municipal. O que eu acho que falta é a gente de fato pensar a cidade, né, pensar como política pública, mas a impressão que me dá é que a gente meio que vai sempre, Sim, sim. a reboque, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas não é assim, tem que Se, vo- planejar a cidade. se você vê Guarulhos, assim, a região central, primeiro, assim, começaram a derrubar umas casas, aí começou a surgir estacionamento, que havia carência de lugar para deixar carro. Aí o pessoal, estacionamento para todo lado. Hoje nem os estacionamentos têm ocupação, Não porque tem. as pessoas não estão nem indo de carro mais para o centro, porque não tem o que fazer no centro. Então, é uma realidade, eu acho que isso aí tem que prosperar. Não sei se tem que mudar alguma coisa na lei de zoneamento, se é o que é possível fazer, mas agora a gente tem que. Agora, a gente tinha lá o casarão abandonado por muitos anos, né? Foi feito na administração passada, foi difícil refazer o casarão da nossa história, que o Lucas reinaugurou depois de inaugurado, né? Mania de. Eu estive na inauguração no final da outra gestão e ele inaugurou de novo, né? Esse prefeito do Zanon. Ai, meu Deus do céu. E aí E, só uma pode continuar. e aí ocupou lá o casarão. Pô, vamos fazer um movimento cultural em volta do casarão. Pois é, mas e aí você pega, Zanon, qualquer cidade do interior, qualquer do Brasil vai que você vai, aí alguém quer te receber, aí você quer conhecer os pontos turísticos dessa cidade. Aqui em Guarulhos, chegar um parente seu, né, fala assim: "Zanon, me leva aí, quero conhecer", né, você vai fazer o quê com essa pessoa, né? Então, Guarulhos a gente teve, por obra dos próprios empresários, inclusive, é bom que se diga. A Tapajós, que passou a ser um local de entretenimento e gastronomia, então a gente tem algum lugar à noite para poder ir levar alguém, mas isso aí não teve incentivo, inclusive. Eu tenho uma ideia que a gente fazia ali, como a Havaiandava em São Paulo, Sim, né, de você ter um calçadão, poder colocar mesinha e tal, saber explorar as potencialidades que os lugares têm. O poder público, se ele não atrapalhar, ele já ajuda, né. perfeito. E se ele puder ajudar, é melhor ainda. Então, ali a gente pode fazer isso. A região central da cidade que a gente está falando aqui, mais o calçadão e essas partes que está totalmente sem comércio aqui. Entender que o comércio, como a gente falou aqui, como era antes, a gente não vai conseguir mais, né, não Exatamente, tem mais jeito. exatamente. Então, cara, numa dessas consegue colocar cafés, teatro. Guarulhos é a principal cidade do Alto Tietê. Se a gente se entender como tal, né, a gente consegue atrair para cá, inclusive, as pessoas das regiões, das cidades vizinhas, Itaquá, que está aqui do lado, sei lá, Poá, Suzano, a gente tem isso, a zona leste de São Paulo, a gente tem que se ver como grande. Com Somos uma grande certeza. cidade, mas que age muitas vezes como provinciana, isso me irrita. Perfeito. E ali você vai ver, onde é o Polishop vai ser uma estação de metrô. Imagina aquele metrô lá, desce ali, potencial que tem ali para você explorar comercialmente, culturalmente, é uma questão legal. Tem, né, a questão das igrejas históricas ali, tem toda uma questão
para ser explorado isso. E Acho que a cidade já que vocês só que estão a gente tem que pensar nisso tudo, só que estamos vendo uma cisão aí, de uma cidade que voltou a não ser pensada, né, eu vejo isso, né. Mas eu vou aproveitar que vocês entraram nesse assunto aí, né, de história, de resgate, de pertencimento e tudo mais, e isso toca muito na questão da educação, né. E você, Siminaldo, é uma das vozes que, inclusive nesse período aqui, se somaram muito, né, às mães atípicas, a outras questões na educação que, para mim, né, que acompanhei aí uma construção de educação vindo de outros anos, eu leio, né, todas essas ações que esse governo tem feito com relação às questões de educação, quando eles inclusive dizem que não governam para a próxima inauguração, governam para a próxima geração, e eu não sei que geração é essa, porque se você reparar o que anda acontecendo, você fala: "Meu Deus do céu, né, que onde que esse discurso ele é, né, contraditório". Mas voltando aqui, você é uma das vozes que se somam. Inclusive eu vi que você tem uma lei, que é a Lei 756 de 2019, eu confesso que eu não me aprofundei aqui se ela foi sancionada ou não, mas que ela tinha passado na Câmara, que é para ter um profissional de psicologia nas escolas, né. Uhum. E isso vai muito ao encontro desse último desmonte que foi tirar os agentes de educação especial para cuidar das crianças, para cuidar não, né, para auxiliar no desenvolvimento das crianças atípicas, por exemplo. Como que você tem visto, né, toda essa balbúrdia que tem acontecido na educação dessa cidade? Acho que a questão da inclusão é uma das pautas fundamentais do nosso mandato. Então, eu, por exemplo, agora com essas emendas parlamentares que diz que serão executadas, mais da metade do que eu tive direito eu destinei para a criação do Centro de Referência do Autismo da cidade de Guarulhos. Então, foi quase 1 milhão no ano passado, mais 1 milhão nesse ano. Porque hoje a mãe atípica que tem dinheiro, né, e é uma família estruturada, ela consegue levar o seu filho, sua filha, para poder fazer as terapias, que são fundamentais para o desenvolvimento de uma criança neurodivergente. E as mães a famílias que não têm, Zé, não ficam sem essa Sim, estrutura. E a sim. ideia do centro de referência do autismo, eu acho que é fundamental, fundamental. Então eu espero de verdade que isso saia do papel para que possa atender as mães e as famílias, eh, atípicas. Esse projeto de lei que a Rita está se referindo, eu apresentei, a Câmara votou e acabou que foi vetado pelo prefeito. E eu acho que é complicado, porque um profissional de psicologia por escola, né, seria fundamental, às vezes, para identificar não só essa questão da neurodivergência, da questão das famílias, das crianças atípicas, mas porque quando eu fiz essa lei, foi pensando naquele caso que teve em Suzano, Sim, sim, eu ia né, falar isso. que um menino entrou lá e saiu matando gente e tal. Eu sempre acredito, né, que é possível, identificar alguns traços antes. Às vezes o psicólogo precisa de um acompanhamento. E isso seria fundamental, mas a gente perdeu essa oportunidade. Verdade. Quando você fala do centro de atendimento ao autista, eu acho perfeito, precisamos ter isso, eu acho que é uma necessidade. Mas, no entanto, o atual prefeito, logo no começo, assim, vamos construir o maior do mundo, tal, lá na Ponte Alta, num terreno abandonado, não abandonado, mas que caiu no colo da prefeitura, que era da antiga Associação da Polícia Militar. É, não tem que ser central, o local não é inadequado fazer lá na Ponte Alta. Como é que você vai pegar uma criança da Vila Galvão e levar para lá todo dia? Não é questão também de pensar planejamento, não é porque tem o terreno lá que vamos fazer lá. Então, na verdade, eu até acho que não, né, porque a gente tem que pensar a cidade como um todo, especialmente aquele lado de lá Sim, sim, da cidade. Então, eu penso justamente nisso, porque nessa região central, bem ou mal, tem alguma tem. coisa. Então, se a gente sair daqui andando indo sentido ali mais para Timóteo Penteado, por exemplo, você vai encontrar umas 10 clínicas particulares, é verdade, mas Sim, estão aqui no centro. Na região da periferia de Guarulhos, nem particular você acha. Então o problema, na minha opinião, não é o terreno, né, entendi. não é onde está, porque a Ponte Alta, você pega na região da Ponte Alta, Bom Sucesso, Pimentas, enfim, também há crianças, neurodivergentes como há em qualquer lugar, inclusive lá você para trazer essas crianças da região da periferia para o centro da cidade, você teria um outro problema que é o transporte para Perfeito, poder fazer. O que eu quero é que saia do papel, entendi. né, Importa que seja e não local. importa se seja na ponte, se o terreno já está lá e eu vi a gravação, eu vou continuar mandando recurso e cobrando para que
essa ação seja feita, essa obra saia do papel, porque é fundamental para nossa cidade. Faz 1 ano e uns 3 meses que ele anunciou. De lá pra cá evoluiu alguma coisa? Você, governador, acompanhou? Sabe que acon De verdade, não, né, eu preciso dar uma chegada lá para a gente ver como é que está. e nesse sentido aí, até puxando isso, a gente é bastante crítico ao atual governo e é muito pra feito foi feito o vídeo, vamos fazer e não acontece. Vamos fazer o viaduto, o primeiro viaduto que é prioridade fazer aquele viaduto ali, que é uma alça da Dutra ali, da Secap pra Dutra? Tenho dúvidas. Então, assim, é tudo para fazer somos os primeiros, somos os melhores, somos não sei o quê, e você não vê as coisas acontecendo. Todas as inaugurações até hoje foram entregas de coisas que já estavam prontas. O Gucci também entregou muita coisa que o governo Almeida deixou para trás, mas ele terminou, tudo mais. Agora ele está entregando coisas que praticamente estavam prontas, né? Programa Gramadão, 1 ano e 5 meses. Não tem um campo novo feito na cidade. Ele entregou Jurema, que já estava pronto, Secap, que já estava pronto, e Ponte Grande, que a Sabesp fez. Não tem nada, então 1 ano e 5 meses nada. Os PEVs, não tem um PEV novo na cidade, nesse 1 ano e 5 meses. Já não dava tempo de estar construindo, estar fazendo, estar planejando? É só vídeo? Isso deixa a desejar, né? No meu ponto de vista. Acho que assim, aí puxando um pouco até pro nosso lado aqui também, né. Acho que na cidade de Guarulhos, as principais obras entregues nos últimos 20 anos, né, foram no governo do PT, Sim, né. Você pega antes do governo do PT não existia céu na cidade de Guarulhos, e a gente construiu. Antes do governo do PT só existia 200 crianças em creche, né. Depois do governo do PT passou a se construir creche e aí entregou com mais de 20.000, depois os outros governos foram sucedendo e foram construindo. Então, eu acredito que planejar a cidade é mais do que agir de forma contingencial, né. Então você tem que ter marcas. Você tem que ter, ações que pode falar: "Não, eu planejei aqui, estou pensando na cidade para 20 anos", como a Rita falou, né. Você ficar só reagindo não é bom. Acho que bom, essa ideia que eu tive aqui agora, que a gente já debateu bastante, sobre o centro da cidade de Guarulhos, é um negócio que você está pensando na cidade para 20 isso. anos. Se a gente está trazendo metrô, vamos fazer, porque as pessoas vão vir de São Paulo morar aqui, porque vão pegar no centro aqui para São Paulo, vai ser do lado, é fácil de transporte e tudo mais. Então, assim, eu falo, dar continuidade às obras paradas, eu acho importante. O ex-prefeito Guti pegou, acho que 4 ou 5 céus estavam parados, que parou, acabou, não sei o quê, escolas que estavam paradas, terminou. Ele fez a obra, né? Trevo de Bom Sucesso, bem ou mal saiu, começou lá atrás, terminou. Né? Aquilo lá é um gargalo que não tem solução com outras obras. Então você não percebe isso. A crítica que a gente faz nesse atual governo é que é só falação, só nada sai, E o não que acontece. conversa de novo com isso, né, com essa história de próxima geração, de pensar a cidade, de deixar essa, como você disse, né, deixar marca, deixar legado, é a construção da macrodenagem do Baquirivu, que inclusive esse final de semana Nossa, voltou a ser assunto polêmico aqui nessa cidade, né? Porque os caras continuam insistindo nessa história de onde está os 600 milhões? uma coisa que passou pela Câmara, teve uma ceia, você Ô, fez, tal, senhor. tal. E ali foi um empréstimo, o dinheiro nunca veio para a cidade, o dinheiro nunca veio, o dinheiro é pago depois, né? E foi provado isso, tanto é que o Ministério Público, a Câmara fez uma SEI, mandou para o Ministério Público viu que estava tudo em ordem, inclusive com números da atual gestão, mostrando, não, estava ok, e o Conselho Superior arquivou. E os caras vêm, soltam um jornal, soltam nas redes, soltam o jornal, onde está o dinheiro? O dinheiro já foi explicado onde está. Inclusive, não terminou a obra, mas muita obra foi feita. Não, ali acho que teve uma questão de forma, porque me parece que parte do dinheiro foi para custeio e aí era de investimento, mas podia ser feito também. Então, eh, é uma questão complexa aquela obra, mas eu entendo de relevância para a cidade de Guarulhos. Trabalha ali com uma parte da cidade que normalmente fica desassistida por muito tempo. É uma obra fundamental do ponto de vista de segurança até, não, porque ali já teve gente que morreu, ali em enchentes. A disputa política, Zanon, ela vai existir Sim, sempre, não vai ter como a gente escapar disso. Então, o importante no final das contas é a gente que faz a disputa política saber fazer a disputa política e a população que no final das contas ela vai fazer o filtro que é a eleição, né. Então por isso exatamente. que de tempo em tempo a gente passa pelo crivo das urnas e as pessoas elas avaliam
se o trabalho que a gente fez foi bem feito, se não foi, e a gente está às vésperas de mais uma eleição aí. E a gente entra nesse assunto agora também, né, Às que vésperas de mais uma, e esse recado é muito importante para você que nos acompanha, que a gente sempre reforça isso, né, você prestar atenção naquilo que está sendo feito, investigar, pesquisar, e ver o trabalho, saber quem é, como quanto deixa de ser, e não só ficar acreditando nos recortes que a gente fica vendo na internet por aí. a semana passada saiu a primeira pesquisa registrada na Justiça Eleitoral sobre deputado federal e deputado estadual da cidade. Então foram colocados vários nomes lá, e até esse movimento nesse final de semana ficou claro que foi um movimento de reação à liderança do ex-prefeito Guti para deputado federal, que apareceu muito bem na pesquisa do Instituto Vox Brasil. Vox Brasil. Vox Brasil, que o ex-prefeito Guti é o nome mais citado para deputado federal, seguido do ex-prefeito Eloy Petá, para federal. E um dos motivos de estar trazendo o vereador Seminaldo aqui, que ele aparece na pesquisa para deputado estadual. É a primeira vez que você sai como candidato, pré-candidato a deputado estadual, né? E já desponta bem, né? Como você disse para a gente na reportagem do Guarulhos Web, que é o nome mais do espectro centro-esquerda, né? Sim. Melhor colocado. E Pois é, queria que você falasse desse desafio novo aí, que você está saindo mesmo, a candidatura é para valer? não, pô, a gente eu sempre quando me perguntam se a candidatura é para valer, eu falo: "Meu Deus, nós temos que trabalhar mais", porque a gente tem andado bastante a cidade de Guarulhos, andado também as regiões aqui do estado de São Paulo, e quando eu vi o resultado ali da pesquisa de me darem 6,6%. É óbvio que pesquisa para parlamentar você tem que sempre ver com as ressalvas devidas, né. Com Mas certeza. não colocaram no card lá, me colocaram meu nome e junto colocaram o card do Eduardo Suplicy ali também, que já é parlamentar do PT, deputado estadual, um dos principais quadros do partido, um campeão de votos. E eu vi que ali eu fiquei na frente do Suplicy aqui na cidade, falei: "Poxa, né, motivo de muita alegria". Se mantidos esses 6,6%, considerando o eleitorado de Guarulhos e a margem de pessoas que não vão votar, que gira em torno de 30%, isso seria algo como 45.000 votos na cidade de Guarulhos nesse momento, que para mim é motivo de muito orgulho, mas sei que a gente pode andar mais, né. Eu sou praticamente a única candidatura do Lula na cidade de Guarulhos, então é isso que eu tenho dito. O candidato do Lula, pré-candidato do Lula a deputado estadual em Guarulhos, chama-se Marcelo Seminaldo, e isso tem peso muito grande, porque na última eleição o presidente Lula teve 311.000 votos na cidade de Guarulhos no primeiro turno, e a gente quer dialogar com esse eleitor, falando Perfeito. E aí você vai fazer uma dobrada com o Alencar, que é o deputado federal. sim, aqui em Guarulhos a nossa dobrada prioritária é com o Alencar, que, assim, sem dúvida foi um guerreiro, na defesa aqui dos interesses do guarulhense, porque muitas obras que foram entregues na cidade de Guarulhos nesse período foi com dinheiro do recurso federal, dinheiro do presidente Lula. Inclusive agora a policlínica que vai ser construída ali na região do Secap, aquilo ali é dinheiro do presidente Lula. Segundo andar do Hospital Pimenta, dinheiro federal também. Agora agora tem especialista que a gente fez o convênio com o CRO também. Então, a Alencar tem feito muito, eu acho que isso reflete bem, porque na pesquisa, inclusive, os nossos números parecem bastante. Perfeito. Bom, agora dentro da esquerda aí, quem que é o que tiraria voto de você? No dentro do partido, a Fernanda Curti, vereadora, também já falou que seria candidata, é um nome. Sim. PSOL, outros partidos aí, como é que tá isso? Então, o PSOL, o vereador Edmilson, ele está até o momento ainda como pré-candidato, mas dialogando para que, de repente, ele possa abrir mão também das candidaturas e se somar conosco. E se isso acontecer, e a gente está trabalhando para que isso aconteça, vai ser fundamental porque ele agrega muito. O Edmilson é um dos parlamentares mais combativos aí da cidade de Guarulhos e somando conosco vai ser fundamental para a nossa vitória. Dentro do PT, o vereador Rômulo, ele também era pré-candidato a deputado estadual, foi candidato na última eleição, teve mais de 22.000 votos, 26.000 votos, 22.000 votos só nos Pimentas. Ele abriu mão da candidatura para me apoiar. Então, o PT em Guarulhos hoje avalia que pelo menos 80% está junto conosco. O primeiro suplente está conosco, o segundo suplente está conosco, o terceiro suplente está conosco, boa parte da militância também. Então, isso reflete aí nas ruas e
tenho convicção, Zanon, que a gente vai vencer essa eleição. E uma coisa importante, o ex-prefeito Eloy Pettá se apresenta como pré-candidato a deputado federal e é o que parece quase 20%, em torno de 20% da pesquisa. Como que é a sua relação com ele? Ele foi o nome histórico do PT e acabou saindo do partido nas últimas eleições, disputou por um outro partido, mais de centro, né? Uhum. E aí vocês tiveram o Alencar como candidato. Só que o Eloy foi para o segundo turno, por pouco não chegou, né? Ele ficou para trás nas duas últimas eleições, mas nas três últimas eleições, mas é o nome mais forte desse espectro da esquerda, né? Como é que é a sua relação e como que vocês poderiam trabalhar juntos? Então, na verdade, o Eloy é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele, pessoalmente falando, inclusive, mas já não é uma candidatura de esquerda, né? Porque o Eloy era do Solidariedade, o Solidariedade é do partido do Paulinho da Força, que foi inclusive quem apresentou o PL da dosimetria e vai fazer campanha para o Flávio Bolsonaro. Então, eu tenho dúvida de como o Eloy vai se posicionar nessa eleição, uma vez que ele é do Solidariedade, e o Solidariedade apoia o Flávio Bolsonaro, não apoia o Lula. Então, candidato a federal do Lula em Guarulhos é o Alencar. Entendi, perfeito. E aí, Rita, que temos mais? Não, agora com essa explicação, né, com relação ao Eloy, né, eu fico pensando, as pessoas quando elas vão fazer essa escolha do candidato, elas tendem a escolher por conta do partido ou a figura do político ali, ele vai ganhar relevância nesse sentido? Por exemplo, quem vota no Eloy vai votar no Eloy, independente do partido que ele tiver. Não, eu acredito assim que há uma parte da sociedade que vota no candidato pela pessoa do Uhum. candidato e uma parcela da sociedade, que é aquilo que foi o Zanon que me perguntou sobre esquerda e direita. Aquela parcela da sociedade que escolhe o seu candidato por ser de esquerda ou ser de direita vai olhar qual é o partido desse candidato. No caso do Eloy, ele está no Solidariedade, que é o partido do Paulinho da Força, que apoia o Flávio Bolsonaro. Ele vai ter um problema difícil na eleição nesse sentido, porque é uma pessoa que a biografia do Eloy eu não discuto, né? É Uhum. um dos principais prefeitos que a cidade já teve, uma pessoa que tem um trabalho feito pela cidade de Guarulhos muito bom. Só que o caminho escolhido, né, eu achei complexo, porque vai ter que fazer malabarismo para explicar. Bom, Guarulhos, a gente tem o segundo maior eleitorado do estado, teria capacidade de eleger vários deputados federais, vários estaduais. Qual a sua análise para essas eleições? A É gente boa consegue pergunta essa. consegue, romper essa barreira e dessa vez ter mais representantes? E quem seriam esses representantes com mais chance no seu ponto de vista? Então, eu acredito que assim, Guarulhos, com o potencial que tem, da quantidade de eleitores que tem, né? Daria para fazer 2, 3 deputados federais, 4 estaduais, só que no final das contas o voto acaba sempre dissipando um pouco. Você pega na eleição passada, a Carla Zambelli estourou de votos, em Guarulhos. O que que ela fez pela Ele nunca nossa pisou, né, se Só no pisou eu não sei, aeroporto. pela mas nossa cidade? tipo, Esses é, delegado isso, delegado Nem para fugir do aquilo. país ela pisou em Guarulhos. Pois é, nem pode voltar mais, se vale está presa, né. Então as pessoas a televisão acaba tendo um impacto muito grande na nossa cidade. Mas eu avalio que essa eleição especialmente tem um potencial de eleger candidaturas locais muito grande, né. Até peço para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que escolham candidatos da cidade de Guarulhos, né. Se de repente: "Ah, não gosta de mim e tal", não tem problema, escolha outro, mas que escolha da cidade de Guarulhos, até porque tem que ter quem cobrar. Né, do jeito que a coisa é, vai exato. cobrar a Carla Zambelli, Que jeito, essa exatamente. não dá mais, mas o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele foi muito voto na cidade de Guarulhos, também já não pode. Então, não tem que escolher candidaturas daqui. Então, existem candidaturas do espectro da direita, de centro, à esquerda, né, Tem para e todo gosto, tem né, para eu todo acho que gosto. Então, a pessoa é como olhar numa caixa de bombom ali, você tem um azul, você tem o vermelhinho, você tem o que é verde, mas, ô, escolha dessa caixa aqui. não, e essa coisa de cobrar, imagina você tá lá andando, fazendo a sua feira, você vai encontrar o Seminaldo lá comprando as bananas, comprando os abacaxi, vai falar para ele: "Ô Seminaldo, pelo amor de Deus, meu amigo, aquele negócio aqui é muito diferente do que você", e isso é uma coisa que eu também tenho acompanhado essa discussão, até por conta dessa atividade, que é essa questão, né, você votar em gente que nunca pisou na cidade e não se atentar, porque aí quando a gente vai falar dessa próxima eleição, as pessoas estão preocupadas lá com o presidente, com o senador, e olhe lá se está preocupado com o senador. Mas os deputados acabam ficando aqui nesse lugar, Um limbo. num limbo ali, né? Que ninguém
se preocupa, pergunta, investiga, quando na verdade é esse todo que vai fazer essa junção para que esse governo consiga fazer alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa, né. Sim, sim. E o não trabalho também desse parlamento, porque também tem o outro lado, o cara pode ser eleito por aqui e o trabalho não ser bem feito e a população também sofre. Eu citei aqui o caso do Alencar, que para mim é um parlamentar que trabalha muito por Guarulhos, mas eu também desafio as pessoas a falar de trabalho ser feito pelos deputados estaduais atuais, eleitos pela cidade de Guarulhos, com residência na cidade de Guarulhos, que tenha sido relevante para a nossa cidade, né. E vou além. O não trabalho deles, inclusive, reflete, por exemplo, em Guarulhos não ter uma delegacia da mulher 24 horas. É um absurdo, Rita, você é mulher, né. Então, você pega uma cidade de Guarulhos, mais de 1.400.000 habitantes. Se uma mulher ela apanhar depois das 5 horas da tarde, ela não tem uma delegacia especializada para atender. Verdade. E hoje veio um material do governo do estado que eles inauguraram a primeira DDM em São Bernardo do Campo, né, ou seja, a representação lá funcionou. Pois é, e aqui a gente vê, a gente tem 2 deputados estaduais eleitos. Toda conversa que eu começo aqui na cidade de Guarulhos para falar sobre deputado estadual, pergunto para as pessoas, falo: "Quem são os deputados estaduais eleitos por Guarulhos?" Sabe me responder? Não. As pessoas não sabem, né. E não sabe não é porque é culpa das pessoas, não sabe porque não tem trabalho. Se tivesse trabalho as pessoas saberiam. Então, eu tenho certeza que a gente tem condições de ser, eleito no próximo pleito e fazer uma representação muito melhor do que vem sendo feito. E essa questão da DDM, Zanon, você pode cobrar. Se a gente trabalhar e conquistar o mandato e tal, é ponto fundamental. Vai ter que ter DDM em Guarulhos 24 horas por dia e não só na região central. Tem que ter na região central e tem que ter também do outro lado da cidade, porque você imagina uma mulher que foi agredida, Rita, ela ter que sair, sei lá, de lá do Aracília para vir para o centro de Guarulhos é um absurdo, né. A mulher já está, machucada, está envergonhada, muitas vezes à toa, porque a vergonha não é dela, a vergonha tem que ser do agressor, e ainda tem que passar por isso. Então, essa pauta das mulheres para nós é fundamental. Vamos trabalhar muito para que Guarulhos possa ter uma DDM 24 horas funcionando não só na região central, mas também na região da periferia. E nesse aspecto é só violência atrás de violência, né, já não basta a violência que aquela mulher viveu ali fisicamente, psicologicamente, mas todo esse processo até ela chegar, por exemplo, para ser atendida, ela continua sendo violentada e muitas vezes também continua sendo violentada nesse atendimento, que não é profícuo, que não é assertivo, que coloca lá um monte de entraves, um monte de situações lá e só a palavra dela, por exemplo, às vezes não conta, não vale. E aí, ainda sobre isso, tem um negócio que me chamou muita atenção, Zano, que para mim ele é sintomático. Teve um caso que passou na Câmara Municipal, 2 ou 3 sessões discutindo de uma mulher que foi lá, ela foi agredida pelo companheiro dela, e ela foi lá na Câmara Municipal, né, agredida ainda, machucada. E aí, ali aquela discussão entre um vereador e outro, dizendo: se era um estava tirando proveito daquilo, se não estava, fez o corte pra internet, não fez e tal, e eu ali olhando eu fico na mesa, sou o primeiro secretário, olhando de lá de cima e pensando, falei: "Meu Deus, o que levou essa mulher a vir parar aqui?", né, num Exatamente. lugar cheio de gente, imprensa, então ao invés de ter ido na delegacia, né, é total falta de confiança no que foi feito para ela, porque ela topou passar por, sabe, a exposição extrema que Uhum. ela poderia, ao invés de ir num lugar onde ela poderia ser recebida, mas não foi justamente porque quando ela foi não teve o atendimento adequado. Perfeito. Seminaldo, voltando um pouquinho ao tema eleição. Hum. Além de você, quem seriam os outros deputados estaduais que Guarulhos tem condição de fazer? Quais são os nomes que você acredita, vendo pelo movimento político, quais seriam os outros deputados estaduais e federais que Guarulhos tem condição aí, tem uma Você fala nomes? nomes, nomes. Nós temos 2 deputados estaduais eleitos, que Sim. sempre saem na frente pela reeleição. Não, os 2, eleitos, com certeza eles largam na frente por já ter o recall disso, Jorge Wilson e Márcio e o Nakashima. Márcio. Mas, eu tenho feito bastante, Zanon, o recall o recorte do ponto de vista, com quem essas pessoas estarão do ponto de vista da campanha nacional, porque não tem como Perfeito, dissociar. perfeito. Então, a direita e centro-direita aqui em Guarulhos, né, tá bem congestionada especialmente para deputado estadual, né, porque o Nakashima vai pedir voto pro Flávio Bolsonaro. Ele O tem um candidato do partido, o é, Caiado. que teve o Caiado, que é o Bolsonaro de sapatênis, né, então dá na mesma. Aí o Jorge Wilson também vai pedir voto pro Flávio. Bolsonaro. Aí você tem o Giovanni vai pedir voto pro Bolsonaro. Quem vai pedir voto pro Lula aqui na cidade sou eu
né. Então, do ponto de vista da esquerda, a candidatura colocada é a nossa, da direita, se você perguntar para eu falar aqui, vai ter gente para danar, né. Então, não gostaria de falar, até porque vou estar fazendo, campanha para os meus adversários aqui. Não, mas assim, só para a gente ter uma discussão política nesse momento de campanha, quem são os caras que estão aí? Pela pesquisa mostrou, são Sim, esses nomes que aparecem à frente. E ainda além desses, tem o delegado Mesquita também, que é o mais citado, que foi sim. o vereador mais votado também, né. Não, o delegado Mesquita é vereador com a gente lá na Câmara, foi o mais votado entre nós, e óbvio que ele desponta, mas é outro que vai pedir voto pro Flávio. Esse eu não sei se é Caiado ou se é Flávio Bolsonaro, mas deve estar nesse campo. E na Câmara Federal temos aí o senhor Alencar, que Alencar também não é, ele conseguiu a eleição dele, a última eleição, com muito voto de fora de Guarulhos, né, em Guarulhos mesmo ele teve 40, 50 mil votos, né, Teve 42.000 votos em Guarulhos na última eleição, né, né. não é pouco. Então avalio que o Alencar deve passar aí de 60.000 votos na cidade A de Janete, quando foi Guarulhos. candidata, teve mais de 90 mil votos aqui na cidade, né. Federal você fala? Não Federal, né. lembro, Teve na não lembro. na eleição Mas era dela. a conjuntura era outra, né, a gente tinha o governo nas mãos, você tinha a máquina toda trabalhando também, a conjuntura sem a máquina na mão muda completamente, né, tem pessoas que olhavam para você antes que de repente já não te acha tão bonito mais. Temos aí quem? O ex-prefeito Guti com O Gu disputando esse campo também da direita e vem bem, aí você tem o Thiago Surfista, que também disputa esse campo da direita e vem bem, você vem o Eloy nesse campo da direita e vem bem, engraçado né. ouvir Elane da direita. Cara, eu chamo as coisas, tem que chamar pelo nome que elas têm. O partido Solidariedade é o partido do Paulinho da Força, o partido da dosimetria que tá livrando aí o Bolsonaro da cadeia. Não era melhor fazer campanha com o Eloy se ele, tipo, tivesse mantido no PT? Cara, você sabe, dói demais, essa história do Eloy, que eu tô brincando aqui também, mas por conta de questão pessoal. O Eloy foi um dos fundadores do PT, junto com meu pai, por exemplo, né. E aí, acabou escolhendo um caminho que eu lamento bastante. Perfeito. Gente, estamos quase É chegando ao isso, final, já. né, mas eu quero sempre falar aqui, né, independente da discussão que está na mesa, o que foi feito esse final de semana aqui em Guarulhos, novamente, é uma coisa que nós temos que abominar. Foram distribuídos aí, segundo o expediente do jornal, 100.000 exemplares de difamação contra o ex-prefeito, uma questão encerrada. E aí você vai lá pegar, tem foto, tem vídeo, tem áudio de um assessor do atual prefeito, fazendo essa distribuição. Esse jornal foi criado pelos assessores do prefeito, também tem registro disso lá em 2024. Ou seja, é uma máquina trabalhando contra a cidade. Isso tem que ser extirpado. Esse tipo de coisa, fake news, a gente trabalha o tempo todo contra isso. Guarulhos Web é um dos poucos veículos da cidade que sempre prezou. Nós temos aí 26 anos no ar. É história que foi feita sempre prezando. Pegamos muito, muito no pé dos governos do PT, né? Foi assim até 2016 que eu estava à frente do portal, a gente tinha uma gestão bastante crítica, como a gente está fazendo no governo Lucas, e com responsabilidade. Então, se pegar, não tem processo, nada, porque a gente sempre faz com responsabilidade as coisas. Então, o que foi feito na cidade esse final de semana, eu quero deixar aqui um registro de que isso não pode ser dessa forma. Vai ser judicializado, como o ex-prefeito já falou, e os responsáveis ou irresponsáveis têm que ser punidos. Eu queria deixar esse registro meu aqui, independente da discussão nessa mesa, porque isso não se faz e a gente não pode mais viver isso. A esquerda também sempre criticou bastante o governo Bolsonaro pelos fake news, pelas questões aí. A gente está vendo o caso Master também com esses hackers, toda essa coisa, e a gente está vendo que isso está acontecendo aqui na cidade. A gente tem registros aqui de hacker dentro da cidade que está sendo investigado, que a coisa é grave, tá? E vai ter gente que vai aparecer no Jornal Nacional, que a coisa é grave, tá? De invasão, de coisa assim. A gente fala lá fora, coisa, e a coisa está acontecendo em Guarulhos. Então, vamos ficar ligado nisso. É isso então, meu querido Ernesto Zanon, obrigado pela passagem por aqui. Com certeza, eu sempre estou aqui presente. E aí, É, tirando as férias, eu né? falei pela passagem, mas não é passagem, né? Cadeira cativa. Reginaldo, obrigado por ter somado com a gente aqui nessa discussão, nesses fatos, por trazer informação e obrigado por ter estado com a gente. Eu agradeço, Rito, o convite ao Zanon. Já tinha feito convite outras vezes e aí a agenda estava complicada, eu não consegui vir. Sempre que me convidar, estarei aqui, óbvio, conciliando a agenda. Prazer bater um papo com você, com o Zanon, com todo o público e deixar aí
é o nosso mandato à inteira disposição da população de Guarulhos. Quem não nos segue ainda, dá uma entrada lá no Instagram, @mcminaldo, e acompanhe o nosso trabalho. Fiscalize, né, o seu parlamentar, porque as pessoas às vezes acham que, a democracia se acaba ali, na questão do voto, né, mas na verdade continua depois com o mandato. Com Então, certeza. e a gente vai seguir em frente aí para um Guarulhos cada vez melhor. Obrigado aí, um sucesso a vocês no portal e no podcast também. E é isso, meus amigos. Próxima segunda nós estamos de volta. Para quem chegou até aqui com a gente, obrigado pela audiência. Segunda-feira que vem tem muito mais. Até lá. Tchau.